Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do SBcast. Hoje, além dos nossos convidados super especiais, como vocês podem ver, estamos com a nossa filhinha aqui. Dá um oizinho, filha. Fala oi. Fala oi, pessoal. Bom, compartilhem, já marquem aí alguns amigos, a família, para acompanhar esse episódio que com certeza vai ser incrível. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou suspeito de falar nossos convidados de hoje, né? Conheço pouco, desde a infância. Estamos aqui hoje com o Pastor Mauro, obrigado por ter vindo. Amém. Pastora Ju, muito obrigado por ter aceito o convite. E hoje eles vão dar um testemunho lindo aqui pra gente sobre maternidade. Espero que cative vocês aí, que vocês gostam. Mas antes disso, nós vamos falar dos patrocinadores, que é o que ajuda a gente a manter e trazer essa palavra para vocês, tudo bem? Começando pela Giraldi Desempenadeiras, que é a melhor desempenadeira do mercado. Você que trabalha aí com a mão de obra na área da construção ou você lojista, tem que ter a Giraldi na sua loja ou no seu trabalho, tá? Segue as redes sociais aí, entre em contato com eles e adquira já. E claro, o meu cantinho, doutora Aline Bonfim. Além de toda a parte clínica, você irá encontrar lá também a parte de clareamento, que é o meu clareamento Gold, que é o clareamento sem dor e sensibilidade, tratamento infantil, tratamento ortodôntico e, claro, a harmonização facial. Já siga lá no Instagram do consultório para vocês acompanharem os bastidores e os atendimentos, transformando vidas através do sorriso e da face. E também O nosso patrocinador de hoje é a Pizza Club, tá? Para você que gosta daquela pizza, aquele cheiro maravilhoso, dá até água na boca, aquele cheiro maravilhoso, aquela pizza perfeita. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas eu amo a pizza à noite e muito melhor ainda aquela pizza de manhãzinha amanhecida. Então siga nas redes sociais, Pizza Club, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Carrão, eles entregam em qualquer endereço. Atendimento é nota 1000 e o sabor é espetacular. Siga as Pizza Club nas redes sociais. E vamos começar com o Pastor Mauro e com a Pastora Ju. Para começar, para quem não conhece vocês, faz um resuminho breve de como vocês se conheceram e como que vocês viraram pastores, né? Então, podem começar aí para a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta tarde, né? É um privilégio, como a Moada falou, se conhecemos há pouco tempo, né? A Aline também, agora a Ayla está aí com a gente. E é uma grande emoção estar aqui compartilhando com vocês esse momento da vida de vocês. Como o pastor Gustavo já falou na primeira entrevista, tenho certeza que vocês vão muito longe. Amém. Esse é só o começo e coisas grandes tem para a vida de vocês, porque o coração de vocês é grandioso, o coração de vocês não pensa somente em vocês. Pense em sim ajudar o próximo. Então eu tenho certeza que Deus tem se agradado e que vocês vão muito longe em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, muito bonito o trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Sou pastora Juliana, sou da Igreja Cristã Aliança da Fé e do Amor. Minha história de vida. Para quem não sabe, eles se conheceram no colégio que nós estudávamos, né? Então agora eles vão resumir Isso. aí Pouco como tempo que eles juntos, se né? conheceram. Se Mas conhecemos. se eu não me engano, o Maurinho que corria atrás aí, hein, meu? Ela sempre foi mais dura. Nós conhecemos, eu estava na 7ª série na época, né? Ele estava não minto, estava na 8ª, ele estava na 7ª. E sempre conversando, sempre vindo embora juntos, até que eu conheci um amigo dele e vim embora nós 3 juntos. E aí, um certo dia, depois de um tempo, eles começaram a frequentar a minha casa. E aí, ia sempre os 3, sempre os 2 e eu. Então, nós ficávamos batendo papo, pegamos uma amizade muito legal, nós 3, né? E aí, conversa vai, conversa vem, até que um certo dia, ele foi sozinho ir na minha casa.
E aí ele chegou na minha casa e falou assim pra mim: eu posso fazer algo que o meu coração está pedindo? Ô, menino Oi, você vetou? corajoso. Aí eu peguei e falei assim: pode, só que eu tinha esquecido que minha mãe não estava em casa. Minha mãe tinha saído. E aí, quando ele pegou e me beijou, minha mãe me encosta o carro com o farol em mim. Ih, Jesus. Fiquei morrendo de medo, porque eu tinha, né, medo da minha mãe. E aí, eu sei que dessa data em diante, nós estamos até hoje. Isso foi no dia 25 de julho de 2001. Olha, ela lembra até a data. Ainda bem que eu te perguntei a data, hein, meu? É, e aí fomos, né, Eles gravam mais, né? muitos altos e baixos, muita Sim. coisa. Vivemos muita coisa, muita coisa. E aí, depois de 6 anos, fiquei noiva. Aí mais lutas que a gente enfrenta. Aí quando Não, nós namoramos 10 anos, né? Não, então, quando deu 10 anos de namoro, aí nós casamos. E aí casamos, aí antes de casar, inclusive antes do meu casamento, eu fui pra igreja evangélica. Só que eu fui com a minha sogra. E aí eu falava pra ele assim: "Ah, vamos comigo, né? Vamos comigo". "Não, não vou". "Vamos, vamos, vamos". Aí é aqueles tal da datas especiais, vai fulano, você quer levar a pessoa. E foi o que aconteceu. Ele ia comigo. E aí quando ele passou e firme comigo foi quando a minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou doente e falaram pra mim que era só um milagre pra minha mãe. E aí ele passou e comigo, nós íamos na igreja No retiro. lá Vila Armênia, era da Assembleia de Deus. do pastor que é muito famoso, que eu não sei o nome dele agora, esqueci. E aí nós fomos. E aí eu cheguei lá, foi lá onde eu comecei mesmo a aceitar Jesus, porque eu achava que eu ia curar minha mãe. Minha mãe não poderia chegar até Jesus, mas eu achava que eu poderia pela minha mãe. E uma passagem que me marcava muito na época é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Se tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Então, se minha mãe não poderia fazer isso, eu poderia fazer. E aí eu comecei a conhecer pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Bom, enfim, perdi minha mãe, só que nós já estávamos juntos na igreja. Tanto que nós se batizamos junto no mesmo dia, né? Ele começou no cargo mais rápido que eu, ele foi como obreiro, eu era tia de escolinha. E aí fomos a caminhada, até que hoje, aí um tempo atrás, o pastor Gustavo abriu a igreja e nós fomos com ele, né? Nós já estávamos juntos, mas a gente fazia em casa. E começamos com ele. E aí foi onde ele ungiu a nossa vida como obreiros da casa do Senhor. E aí começou a ensinar nós um pouco mais da palavra do Senhor. E aí onde ungiu nós a presbíteros, né? Começamos a dar a palavra do Senhor, pregar a palavra. E hoje, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, a gente foi consagrado a pastor. Pego de surpresa, né? Ó, que bênção. Maurinho, me faz um adendo. A Ju, que começou na igreja, e Sim. depois ela levou você. Sim. Né? E hoje nós temos muitos casais onde acontecem isso. Primeiro a mulher tem a iniciativa, Normalmente, sim. né? E o homem, ele é mais Mais retrancado, né? Cara, e o que que fez você se apegar à igreja? O que que nesse momento você chegou lá e falou, cara, isso é muito bom, preciso voltar, preciso estar sempre aqui. Então, como a pastora comentou, né? A gente começou indo com o propósito de ajudar a mãe dela, né? Que estava numa dificuldade grande, não poderia estar indo. E como a pastora disse, ela foi, através desse ato, tentar ajudar, né? Mas a gente sabe que os propósitos de Deus não são os nossos. E Deus já tinha tido um propósito com a mãe dela que nós não sabíamos, mas que foi a salvação e ter recolhido ela. E o que nos levou a ir à igreja foi a ajudar a mãe dela. Mas nós vimos que indo para ajudar a mãe dela também estava nos ajudando em algo. Sensacional. Algo estava acontecendo nas nossas vidas que a gente precisava passar por isso. Os propósitos de Deus, eles não são os nossos propósitos.
Eu mesmo, como ela falou, eu não gostava de crente. Eu achava que crente era tudo doido, né? É só um Que pouquinho, né? crente ficava pulando, que crente isso. Mas não, não é crente, é Jesus. Jesus é que a gente precisa. Porque a igreja não salva ninguém. E placa de igreja também não salva ninguém. O que salva a gente é o nosso coração com Deus. É a Amém. nossa busca com Deus. E ali a gente foi se aprofundando, a gente foi buscando. Aí se tornamos membros da Igreja Internacional depois que a mãe dela partiu. Foi aonde conhecemos o pastor Gustavo, aonde tivemos um elo maior, onde tivemos um contato maior com ele. E ali foi se formando uma família, né? E desde aquela época a gente está caminhando junto aí. O pastor Gustavo muito mais, foi levantado muito mais cedo do que nós, claro, porque a gente não nasceu em berço evangélico, não nasceu em igreja, nascemos como catolicismo, nascemos crendo em imagens e também e podemos conhecer Jesus através desse contato, de estar próximo, e ali se tornamos obreiros, né? Se batizamos na Igreja Internacional da Graça, onde começamos a estar firme, né? Porque normalmente a gente era só membro. E ali, quando a gente se firmou mesmo, que a gente conheceu na Igreja da Graça, que a gente teve um próximo mais com Jesus, que a gente pôde estar se aprofundando mais. E se tornamos obreiros ali, depois partimos para um outro ministério, e até que chegamos na aliança. Que legal. Sensacional. E agora vocês acabaram de se tornar pastores, né? A gente acompanhou essa transição de Sim. vocês, esse caminho de vocês Sim. abençoado, né? Foi muito legal essa transição, foi de muita luta. A Sim. gente acompanhou um pouco, que não é fácil, viu, pessoal? Se tornar, ter o conhecimento mesmo. Foram estudantes de teologia, enfim, eles Estamos sendo, né? batalharam e foram abençoados para estar onde estão, né? E a Ju, ela passou um momento muito delicado. A Ju não, um casal na vida deles, onde um médico falou que eles não poderiam ser pai e mãe, Sim. né? E normalmente todo casal tem o sonho, né, de ter um filho. E ela vai contar pra gente esse lindo testemunho, né, que aconteceu com eles. Bom, quando eu casei, né? Eu casei em abril. E aí eu já estava há 10 anos, né? E eu brincava com todos que depois da lua de mel eu queria voltar grávida, né? E quando eu voltei não foi possível, não estava. E aí eu fui fazer os exames de rotina, né? Fazer aquele check-up geral. E minha sogra estava comigo. E aí cada exame que eu fazia, o médico falava algo. A única coisa que ele falou assim, olha, parabéns, está ótimo, são o exame da mama, né? Falei, moço, como assim? Ele falou assim, pois é, você tem isso, você tem primeiro, nódulo na tireoide, você tem pedra na vesícula, gordura no fígado, você tem mioma, você tem não sei o que no útero, você tem tanta coisa, inclusive o seu excesso de peso. Então eu vou deixar já mais ou menos pra você já, né? Eu acho que você não vai conseguir ser mãe. Eu falei, não, mas o Deus que eu sirvo é um Deus fiel. E fui pra médica. E a primeira médica a qual eu fui, inclusive, ela era evangélica. E ela chegou pra mim, eu levei os exames. Mas só um adendo, né? Nesse processo todo antes de ela ir pro médico, nós marcamos um médico, tanto ela como eu, para saber se nós tínhamos algum problema depois que foi diagnosticado tudo isso, né? E vocês já estavam na igreja nessa época. Sim, já. já. Porque quando eu fui na médica, na doutora, que eu voltei com os exames, ela falou assim pra mim, você tem, você tem sonho em ser mãe? Eu falei assim, antes de eu voltar no médico, eu falei pro moço assim, falei pra minha sogra. Quando eu saí do consultório, tinha as enfermeiras, aqueles moços de laboratório. Eu virei pra minha sogra e falei assim, Cleusa, eu tenho que morrer e nascer de novo, porque eu estou podre. Pelas informações que você Pelas tinha informações recebido. a qual eu Meu Deus recebi. do céu. E aí foi. Aí voltei pra casa, triste, claro, e depois eu fui pra médica. Quando eu cheguei na médica, ela virou pra mim e fez assim: "Você tem sonho em ser mãe?" Eu falei: "Com certeza." Ela fez assim: "Mas eu vou dizer com todas as letras, é impossível." E repetiu tudo de novo os problemas a qual eu tinha.
E eu olhei pra ela e falei assim: o Jesus que eu sirvo, que eu aprendi a servir, ele vai reverter essa situação. E isso foi. Peguei, as pessoas me chamavam assim: Ju, vamos na igreja? Vamos, peraí, deixa eu pegar. Pegava meu leque de exame e ia. E aí isso foi. Isso foram 1 ano e meio, quase 2 anos. Até que um certo dia, estava numa oração, estávamos na casa hoje do pastor Gustavo, e nós estávamos fazendo oração porque a gente tem esse hábito. Se a gente se encontra, a gente faz oração, a gente tem o nosso momento. E tava eu, né, o pastor Mauro, na época hoje a pastora Débora, o pastor Gustavo, e acho que, se eu não me engano, era o Luiz. Só tinha o Luiz na época. E aí nós fazendo aquela oração tal, e aí o pastor foi usado para falar para mim que em pouco tempo eu estaria com o meu varão, com o Davi. Ele viria com a unção de Davi nos meus braços. Não que ele chamaria Davi, né? E ele deixou claro que ele não precisaria chamar Davi. É mesmo, ele falou que era como se fosse um símbolo para mim poder entender que viria o que eu pedi. E aí, né, que foi um momento de muita emoção, porque Deus sabe do quanto eu almejei isso. E aí, quando ele falou essa profecia, eu simplesmente esperei no Senhor, porque eu não tinha mais o que fazer. O que tinha que ser feito, a gente fazia. Mas Uhum. produzir eu não tinha como. Não tinha pressa, mas tinha muita oração, né? Muita. Joelho no chão doeu muito, porque foi muito, muito. Juliana, quer que eu ora por você? Quero. Você ora pra mim ser mãe? Você ora pra mim ser mãe? Você ora pra mim ser mãe? E uma das passagens que lembra a minha situação a que eu passei é muito parecida com a situação de Ana, né? Ana, ela foi muito humilhada pela rival dela, que era Penina, porque Penina podia ser mãe e Ana não podia. E eu segui praticamente os conselhos, né? Porque se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas os conselhos da Bíblia se vale muito a pena. E ela me ensinou, Ana me ensinou que a gente deve ir na igreja orar. A gente deve pedir a Deus. E foi o que eu fiz. 1 ano e meio, quase 2 anos. De chorar, de falar, meu Deus, por que eu não? E na época, lançou, muitos vão lembrar do caso, uma criança foi achada no saco de lixo no parque do Ibirapuera, no lago. E eu me revoltei. Eu falei assim, por que, Senhor, o Senhor dá filho para esse povo que quer jogar no lixo e eu quero uma criança só para amar? E aí foi. Se passaram muitos anos, passaram um tempo. E aí eu tava em casa, eu trabalhava, e quando eu voltei de casa numa terça-feira, eu tava fazendo unha e me deu uma hemorragia muito grande. Mas Muito não sabia que grande, tava eu não grávida, né? sabia. Não, deu uma hemorragia muito grande. Tomava banho e fiquei quietinha, não acontecia nada. No outro dia, na quarta-feira, eu fui trabalhar. Não aconteceu nada. Na quinta-feira, quando eu cheguei do serviço novamente, aconteceu da mesma coisa. Só que dessa vez foi assim, eu falei, meu, eu tô morrendo. Passou tudo pela cabeça, menos a gravidez. Aí ele chegou, eu falei, meu, eu tô morrendo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Bom, passou na quinta-feira, na sexta-feira de manhã eu levantei, eu fiz assim pra ele, olha, eu vou pro hospital. Porque a pastora Débora virou pra mim e fez assim, Ju, eu acho que você tá grávida. Falei, pelo amor de Deus, gente, não fica pondo isso na minha cabeça. Porque uma semana atrás o pastor Gustavo falava assim, você tá grávida, você tá muito nervosa, você tá estressada. Falei, gente, para. Porque me dava vontade de, como é que fala? Enjoo. Enjoo, mas eu achando que eu já tava grávida. Aí fazia exame, eu errava. Acho que eu fiz uns 5, 6 exames de farmácia e nenhum deu positivo. E aí, eu fui na sexta-feira no hospital com a pastora Débora. E aí, quando chegou lá, a moça, a Débora fez assim, ó, moça, ela é suspeita de gravidez. Eu falei, meu Deus do céu. Porque poderia Porque ter a Dé tomado algum falou, Ju, remédio que você afetasse, pode né? tomar um remédio e se você estiver grávida, você pode matar o nenê. Meu Deus, eu entrei em desespero. Bom, foi ali no Hospital São Luís, no Vitória, ali da Anália Franco. Cheguei na recepção, ela me falou pra moça isso, a moça pegou e me chamou. Só que em vez da pastora Débora me acompanhar, ela ficou na recepção. E fui lá, fiz o de sangue, né, o coisa, e me chamaram pra fazer o transvaginal.
Aí quando eu entrei na sala, um frio, uma sala gelada, e todo momento na televisãozinha eu via assim, saco gestacional. Eu não sabia o que era isso. Uhum. E passou, e aquele moço fazendo exame, eu falei, meu Deus, ele achou mais alguma coisa, assim, mais alguma coisa. Eu sozinha na sala. Aí ele virou pra mim e fez assim: eu vou te pedir pra você contar até 3 e você tampa a respiração, segura. Falei, pronto, aí vai vir a bucha agora. Só faltava falar que eu tava com câncer, porque eu já tinha tudo. Aí quando ele fez 1, 2, 3, eu segurei, ele pegou e colocou o coração. Eu estava de Nossa, que 6 emoção. semanas. Para quem já teve, né? Para quem já conseguiu ouvir no ultrassom, coraçãozinho é uma coisa emocionante. Gente, eu sozinha, eu não sabia se eu chorava, se eu entrava em desespero, se eu gritava, o que que eu fazia. E o médico virou pra mim e fez assim: parabéns, você é mãe. Eu fiz, moço, você tem verdade, tá certo, tá falando. Ele fez, olha o grãozinho de feijão aqui. Essa criança já tem coração, já tem vida. Aí eu fiz, moço. Ai, moço, como assim? Eu não tô entendendo. Ele pegou, calma. Aí ele pegou, né, me vesti e tal. Aí quando ele me leva pra recepção, a recepção tava lotada. Eu tava chorando, eu chorava, parecia criança. E a recepção do hospital lotada. E a doutora Débora lá sentada olhando pra mim. E eu não conseguia falar pra ela. Eu chorava, eu, ai, Débora. E ela, o que que foi? Eu, ai, Graças a Deus de alegria dessa É. vez, né? É. meu, chorava. Aí quando veio o médico, a enfermeira, na realidade, com os impressos, aí começou a chorar. Ela, ai, eu não falei. E tudo isso era o diabo tentando tirar meu filho. Eu tava com descolamento de placenta. O diabo tava tentando tirar o meu filho. E eu tive descolamento de placenta. Quando eu fui ganhar ele, o médico virou e fez assim: olha, eu vou falar pra senhora que sua placenta colou com 8 meses. Não tem muito tempo. E a notícia pro Mauro? Então, Como é que você deu essa notícia pro Mauro? A reação do Mauro? eu nem lembro. Eu te liguei, né? Eu não lembro, Eu não. não sei, ele tava trabalhando, eu acho que ele tava. Eu não. Eu acho que eu Ah, não não, contei em acho que você telefone. esperou eu Eu chegar, esperei, porque aí você tava comprou uma impresso. roupinha. Tava impresso já o ultrassom, né? Então eu esperei chegar, quando ele chegar. E não acreditava também. Não acreditou. Não tinha caído a ficha ainda. Não, ninguém. A Cleusa não acreditou. A Cleusa, quando a gente contava, você vai ser vó. Ah, porque tudo, né? Porque, infelizmente, vou dizer infelizmente, a palavra do médico foi mais forte. Do que a de Não Deus. pode. Naquele Você momento. não pode. Sim. Todo mundo se chocou. Graças É a um Deus milagre. você não perdeu a Não, fé, né? não perdi. Não perdi. Eu persisti. E aí, quando eu passou nos tempos, né, de gestação, de mexer tudo, e Deus é maravilhoso, porque assim, pelas condições a qual eu tinha na época, eu não podia ter num hospital, assim, eu teria que ter num SUS, né? Só que Deus me colocou numa empresa para trabalhar. Essa empresa, eu comecei a trabalhar nela e eu tava naquele tempo de 45 mais 45, que é o tempo da experiência, para depois eles te registrarem, né? Eu passei por os 45, quando eu olhei com 45, no último dia de experiência, eu descobri que eu tava grávida. Então pega a visão. Você estava desempregada. Até o momento você não poderia engravidar. E do nada, vamos colocar do nada, que Sim, não foi do nada, o de repente, o né? de repente, tudo aconteceu a seu Tudo favor. aconteceu. E meu filho, pra glória de Deus, assim, eu acho que eu falo que o Davi, chama Davi justamente porque todo mundo conhece a estrutura pequena que eu tenho, a pequena do pai, né? E o meu filho nasceu com 46 centímetros e 2,7 kg. O Davi era muito pequenininho. E Deus cumpriu a promessa. Ele nasceu com unção de Davi, porque Davi, quando foi lutar com o gigante, era um pequeno. Davi nasceu pequeno. E eu falei, aí ele falou assim: pode chamar Davi? Eu falei, pode. Aí, então tá, vai ficar como Davi. Quando ele nasceu, Davi, todo mundo perguntava: é Davi, Davi, Davi? E todos que estavam ao meu redor viram que foi um milagre que é só Deus para fazer. Olha que benção. Como que caiu sua ficha? Na verdade, caiu minha ficha só depois de um tempo. Porque realmente era um sonho nosso, né? A gente tinha as amizades e crianças pequenas. E a gente imaginava aquilo. Porque era um sonho nosso. E quando se concretizou tudo,
como Deus preparou o hospital, preparou o parto, preparou os médicos. Deus preparou tudo, né? Foi luta, claro que foi muita luta. Que nem a pastora disse, teve que fazer muita, ficar muito quietinha, deitada, se resguardar, porque foi 9 meses de batalha. A gravidez, então, não foi fácil também. Não foi fácil. Não foi fácil. Tive pressão alta e É. ainda pra ajudar, eu falo que é pra completar a bênção, né? Quando eu tava essa doutora que falou que eu não podia ser filha, não podia ser mãe, eu levei o exame pra ela que eu estava grávida. E um tempo antes de diagnosticar a gravidez, a médica falou pra mim assim: você não pede pro teu marido fazer o exame do espermograma? Eu falei, porque eu não vou expor ele. Porque às vezes ele é o problema. Eu falei, bom, se eu ou ele é o problema, independente de quem seja, se for da vontade de Deus, eu adoto, não tem problema. E quando eu levei o papel do positivo, ela olhou pra minha cara, ela não acreditava. Ela não acreditava. Por ela ser evangélica. Ela fez o parto do Luiz. Isso. E aí ela virou pra mim e fez assim: você conseguiu? Eu falei, porque o Deus que eu sirvo me ajudou. E aí ela pegou quando eu estava com 35, 34 semanas. O Davi nasceu com 38 semanas. Ela virou pra mim e fez assim: eu não vou fazer o seu parto. Eu falei, e agora, doutora, como que você vai fazer meu parto? Aí eu entendi. Aí eu entendi o porquê que Deus me colocou na empresa onde eu estava. Conheci uma outra doutora através da pastora Débora, que estava cuidando da gravidez da pastora Débora do João Vitor. Ela pegou, eu fui no consultório dela, ela fez assim, ó, seu convênio aceita no Santa Joana. Eu preciso que você esteja lá por causa de você, se você precisar de qualquer socorro, porque eu ia ter no Vitória. Ela falou, Vitória não é bom pra você, pra criança é ótimo, mas pra você. E eu fui. A moça me pegou com 35, 36 semanas, me cuidou de mim em todo esse tempo até ter o nascimento do Davi. Então, assim, Deus cuidou de mim até nos mínimos detalhes. E diferença de profissional também, né? Muito, Porque uma muito. ficou só julgando, a outra teve o acolhimento, né? Exatamente. E essa doutora que me acolheu por segunda vez, quando eu li no jornal, no caderninho do convênio, eu falei assim, na época eu até falei pra Débora, falei, Dé, esse nome, Berenice, e foi a que me acudiu, foi a que me socorreu, e assim, o que Deus fez na minha vida através, assim, da paternidade, que eu achei que eu não seria mãe, Deus fez. E ainda pra ajudar, porque Deus é maravilhoso, Deus não começa a obra, ele não para na metade, né? Onde a gente acha que é um ponto final, Deus põe uma vírgula. Eu tinha sonho em ter 2, e eu queria um casal. Sempre falei pra ele. E eu falava assim, ó, nome de menino eu não tenho, mas nome de menina eu tenho. Que era o nome das minhas bonecas. Não, tudo bem. Aí, o que que eu fiz? E no aniversário dele, no mês do aniversário, eu falei, amor, eu vou parar de tomar remédio. Porque se acontecer igual o Davi, ó, a mulher de pouca fé, né? Se acontecer igual o Davi, a gente, né, tem como se programar. A gente faz assim. Eu paro de tomar o remédio agora, no finalzinho do ano eu faço um convênio e a gente fica disponível pra ficar gestante até mesmo por causa da idade. Estavam sem convênio na época. Eu tava de tudo, tava desempregada, tava tudo de novo, né? Porque a minha vida é fé. E aí, eu peguei e em novembro teve um feriado lá do dia 15, né? Ele fez assim pra mim, você tá grávida? Eu falei, não tô grávida, gente, para, não tô. Tá grávida. Falei, gente, eu não tô grávida. Como que eu tô grávida? Eu não sinto nada, não tô E dessa vez grávida. quem achava era ele Ele, mesmo. ele. Eu. Aí eu falei, Da olha, eu vou Fernanda fui eu. comprar um teste e depois eu vou ainda enxergar na sua cara que eu não tô grávida. Dito e feito. Eu Porque entrei na no época a gente banheiro. não tava. Só ele A trabalhando. gente tava. Eu tava trabalhando, Morava com a sua mãe. morava com a minha mãe. Na época da Fiorino Branca? Foi bem na época, né? Não, não tinha mais a Fiorino. A Fiorino foi do Davi. Do Luiz. Da Davi também. A Fernanda acho que não pegou a Fiorino. E era o Fiesta, então. Já era o Fiesta. É. E nós não estávamos, assim, tava querendo, mas tava se programando para fazer um convênio, passar o tempo certinho para ter igual o Davi, né? Mas os propósitos de Deus não são os nossos. É no tempo dele, né? Nossa. E aí a gente acabou com eu falava para ela, faz o teste, porque ela tava muito brava, ela Ai, tava você tá muito grávida. nervosa. Falei, não tô grávida.
Aí eu fui na farmácia e peguei o teste. Fez o teste errado de Ai, novo. Não, esse deu certo. Eu comecei a chorar. Ele tava tomando banho e eu, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele, o que que foi? Deu positivo, né? Eu, ai, meu Deus, e agora? Porque assim, você quer, mas o desespero vem. Eu fiz, e agora? Ele fez, você tá grávida? Eu falei, tá, tô. Ele fez, e agora é a menina. Ele falou. Ó, Falei, meu Deus do céu, não precisa ser tão assim, calma, né? E ele falou assim, será a nossa Fernanda. Ele falou. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho medo de ser frustrada, né? E aí, graças a Deus, Deus preparou tudo. Fiz também pré-natal. Acabou não sendo num particular, mas eu tive um atendimento maravilhoso. Sim. A Fernanda foi uma criança também, foi gerada também. Só que a Fernanda foi mais tranquila. É. A gravidez da Fernanda foi muito mais tranquila. Mas quando eu fui fazer para descobrir o sexo e falou assim, é menina, ele não estava. Na verdade, a gente começou o pré-natal aqui em São Paulo. E na época, o pastor Gustavo já morava em Jundiaí. E aí a pastora dela falou: vem pra cá, né? Porque Que é mais o rápido. pessoal do SUS é mais Mais rápido. mais tranquilo, você consegue marcar mais rápido. E aí ela começou a fazer esse pré-natal em Jundiaí também, tanto aqui em São Paulo como em Jundiaí. Então ela ficava indo e vindo, né? Porque a gente não sabia se nasceria lá ou nasceria aqui. E o Então ela sexo eu fez. descobri lá. E Aí eu o liguei sexo ela pra ele. descobriu lá. Eu descobri lá. Aí Eu eu nunca fiz, tô, né, meu nessas Deus partes, do né? céu, uma hora acertou. Eu fiz, né? E aí quando, né, confirmou que era uma menina, eu falei, gente, Deus cumpre o mínimo. Deus faz o mínimo. Porque o que eu pedi lá atrás, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. E eu pedi, falei, conversando, né? Eu e ele, conversa, né? Tipo, ó, você tem vontade e tal, não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus, até isso. A minha vida com construção com ele, desde meu namoro, meu noivado, meu casamento. Meu casamento foi uma bênção, eu ganhei tudo. Deus providenciou tudo. O enxoval do Davi, Deus providenciou tudo. O da Fernanda, Deus providenciou tudo. E eu entrei em desesperos em algumas situações? Sim, porque eu sou ser humano. Só que Deus vinha sempre com o meu socorro que eu precisava. Eu nunca passei. Eu sempre ficava apreensiva, mas Deus sempre vinha com aquele balde. Porque eu pedia, mas Deus sempre me dava mais do que eu pedia. então, para você que está em casa aí, está vivenciando um momento igual a esse, ou conhece alguém que está passando por isso, independente da sua religião, tá aqui a dica deles: não desista. Não Sim. acredite 100% no que um médico, né, com todo o respeito aos médicos, falaram no exato momento. Tenha a sua fé, tenha a sua oração, Sua busca, né? mas não desista, né? Não desista. Se é o seu sonho, Com certeza, desistir, livramentos que Deus deu, tudo. Deus é maravilhoso. O que ele fez comigo e com ele não era para estar aqui mais. Ele teve um acidente, ele sofreu um acidente onde o cara do guincho virou para ele e fez assim, coitado, o motorista não sobreviveu. Ele fez, mas o motorista sou eu. Essa é a época da Fiorina, tá? Foi a época da Fiorina. Nós você tínhamos. estava grávida nessa época? Não, Não, ainda não. Eu tinha acho que uns 6 ou 7 meses de casada. É. Nós estávamos programando para fazer, porque nós casamos, né? E aí eu falei para ele assim, quando ficar no final do ano, porque ele trabalhava por conta na época. Eu falei, como você trabalha por conta, a gente trabalha e no final do ano a gente tira uma semana para ir pra praia. Ele falou, tá bom. Aí ele foi trabalhar, ele entrou numa rua, um policial aposentado, bêbado, bateu na Fiorino, só que pegou a frente todinha, o volante, o ferro, machucou a perna dele e tudo, mas ele saiu ileso. Ó, que bênção, cara. E também a gente, essa fonte de renda na época, né? Nós só tínhamos essa, porque ela tava desempregada. E somente a gente fazendo esse frete. E ali foi também uma luta e 6 meses. é, 6 meses de luta. e uma busca com Deus que somente Ele poderia nos ajudar. Porque sem salário,
porque o que nós tínhamos de salário na época era Fiorino, e a Fiorino ficou 6 meses parada. Tanto é que o pessoal, a gente já tava achando que ia dar perda total. Aí o pessoal, não, vai arrumar, vai arrumar, vai arrumar, e adiava mês, passava mês, e passava mês. E nós fomos só se apegando a Deus, porque o E que aos nos irmãos da restava na igreja que época era ajudou isso. muito Sim, o também. pessoal da igreja, os irmãos, né, a família, claro. E nós se pegamos muito, e Deus não deixou faltar nada, faltou nada. Nem para nós, nem para nossa casa. É, graças a Deus o Davi, tanto a Fê são 100% saudáveis, né? Graças a Deus. 100% Amém. Então, saudáveis. A Fernanda, quando eu tava gestante, o médico falou que ela ia ter problema cardíaco, que ela teve puseram um monte de fio na minha barriga. Eu fui fazer naquele Instituto Pazanese lá, fui fazer, meu sogro na época me levou. Falei, meu Deus, eu não aceito isso. Meus filhos são, é tudo que eu tenho, né? E desejei tanto os meus filhos, sabe? E o que a gente ensina hoje, claro, não vou dar os meus filhos na igreja como Ana fez, né? Deu Samuel. E não, mas uma coisa eu falo, eu ensino os meus filhos no caminho do Senhor, ver meus filhos cantando louvores, meus filhos brincam, o Davi, o João, a Fernanda e a Emanuela, eles brincam de culto. O que eles vê nós, os pais, né, fazendo, eles fazem. Eles querem cantar, eles querem bater, fazer bateria, eles querem tudo. Hoje o Davi E também já tá ajudando no ministério, né? Na mídia. a melhor educação é o exemplo dos pais, com né? Sim. certeza. Esse é. Quando eu falo também no tempo de Deus, é que quando eu e a Aline também, né? A Aline tinha um sonho de ser mãe, né? A minha esposa. E ela pirava a minha cabeça, cara. Vamos fazer tabelinha, vamos que não sei o Foi quê. mesmo. Tem que fazer às 3 da manhã, depois às 15 para. Eu falei, para, meu. Calma. Vai ser no tempo de Deus. E quando menos esperou, né? Quando eu deixei isso de lado, né, essa questão de tabelinha, de tempo, porque normalmente falavam que, depois de pelo menos 6 meses que você para de tomar o remédio, normalmente vem. E o nosso demorou 7 meses, um mesinho a mais. E aí foi quando eu tirei, né, falei assim, deixa isso pra lá, quando tiver que vir, vem, se não vir, sei lá, a gente dá um jeito, né. Amém. E aí, de repente, já tinha feito uns 3 testes nessa coisa de ansiedade, né, porque a gente fica ansiosa Sim. na expectativa. Já tinha feito os testes, tinha dado Principalmente o negativo. primeiro, né? Já tinha dado negativo, eu falei, tá bom, né. E aí eu estava emagrecendo muito, nem falei nada pra ele, mas todo mundo falava: "Nossa, o que você tá fazendo? Você tá emagrecendo? Você tá fazendo ginástica?" Eu: "Não, né, não tô fazendo nada". E eu estava comendo muito e emagrecendo. Aí a minha prima me deu um alerta. Ela falou: "Ai, quando eu tive a minha filha, a Lara, eu emagreci, né. Será que você não tá grávida?" Eu falei: "Não, né, não tenho enjoo, não tenho nada não, não tô". Aí por desencargo, eu estava um dia no consultório, fui almoçar, na volta passei na farmácia e comprei o teste e fiz. Só por desencargo, só pra falar assim: para de pensar nisso, né. Sim. E fiz. E aí, na hora lá, positivo, eu tremia, não sabia o que fazer, Sozinha. sozinha. Aí eu liguei de chamada de vídeo pra minha mãe, ela foi a primeira pessoa a saber. Aí a minha mãe não me atendia, aí eu liguei pra minha irmã. Aí a minha irmã atendeu, eu só mostrei o teste, assim, porque eu não aguentava fazer nada, eu só mostrei o teste e chorava, chorava. Aí minha mãe: "Que foi? Que vocês estão chorando as duas?" Aí minha mãe levantou, foi lá pro quarto da minha irmã, minha irmã estava no quarto dela, e aí mostrou o teste, né, falou: "Vai pro hospital, pra ter certeza que é, né". Aí eu fui pro hospital, ele nem sabia dessa parte nem nada, porque eu sou cheia Tá das vendo? surpresas. Normal. Fui no hospital, fiz o beta, aí também fiz o transvaginal. No transvaginal não apareceu o embrião, mas apareceu o saco gestacional. Aí o médico que examinou e falou assim: "Você está grávida, seu beta ainda nem saiu, mas está ali, ainda está em formação. Nós já vamos saber em quantas semanas estão, mas provavelmente umas 5 semanas. E aí a gente vai acompanhar, daqui uns 3 dias você vem para ver se esse saco gestacional vai aparecer um embrião". Eu: "Tá bom". Aí eu fiz o beta saiu, aí eu sou um pouquinho de surpresa, né, amor? Aí eu peguei, a mamãe tá contando essa história. Aí eu peguei, fui no shopping rapidinho, comprei um bodyzinho escrito, "Eu amo papai", alguma coisa assim, e coloquei o teste, o coisa em uma caixinha azul e entreguei pra ele. E olha só que coisa, né. Quer contar essa parte que você me disse? Não? Cheguei no apartamento, aí eu: "Toma, era um presente pra você".
Aí ele, né, que é mais assim, aí ele, presente, amor, presente do quê? Eu, presente. Aí ele abriu, assim, a caixinha, eu devia ter filmado, né, nem pensei. Ele abriu a caixinha e ele, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Você lembra? Ainda bem que a gente não cancelou o convênio, porque a gente estava pra mudar de convênio. E aí, ou Tava muito seja, caro na época pro meu orçamento. não ia ter a carência, né? E, tipo assim, foi poucos dias mesmo É. antes. Aí ele pegou, me abraçou, a gente ficou feliz e tudo, mas eu achei engraçado porque, olha só, também, né? A gente ia mudar os planos, já achando que não ia acontecer agora e tudo. E um pouquinho antes de virar aí uma bola de neve e nos Sim. atrapalhar, descobriu e tá aqui, né? Minha Eita. princesa, nossa gestação foi bem tranquila, só tive muito enjoo. Falavam que ela ia ser cabeluda, mas não foi. Ela teve o enjoo e eu tive o desejo. Comia de tudo. Foi, É foi verdade mesmo. mesmo, verdade. E uma coisa que a gente aprende com a maternidade, não sei se vocês passaram por isso, a partir do momento que você tá grávida e você vai ser pai, o mundo parece que começa a julgar mais a gente, Sim. né? Na gravidez, ou se você tá trabalhando muito ou tá trabalhando pouco, joga uma gravidez, né? Se você tá engordando ou se tá emagrecendo, é por causa da gravidez. E quando nasce os filhos, a gente é mais julgado ainda, né? Com a educação, com a escola, enfim, com a vestimenta. Que isso hoje é um assunto até um pouco polêmico no mundo que a gente vive, porque se você veste uma roupa escura, uma roupa clara, você pode ser julgado. Se você veste uma roupa cristã ou uma roupa não cristã, você também pode ser Sim. julgado, né? Essa parte da educação dos filhos de vocês, como é que vocês levaram desde a maternidade ou levam até agora, né? Porque hoje você ser um adolescente já é difícil. Um adolescente cristão é mais difícil ainda na escola, né? Então, como é que vocês lidam hoje em dia com o julgamento ou passam para eles, né? Nessa educação de vocês? Bom, a educação em si, em tudo, realmente é muito difícil, porque você tenta. Eu passei por algo na minha infância, ele passou algo na infância, a gente tenta não deixar os filhos passarem pelo mesmo problema. E eu ensino, falo muito, eu converso muito com o Davi, com a Fernanda, com os meus filhos, em relação até mesmo assim, de avó, de avô, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu mostro muita foto pra eles, porque eu não tenho os meus pais vivos hoje, né? E eu não tenho uma família, não é uma, assim, próxima. Eu não tenho aquela coisa de familiar, de, né? Então eu converso muito com os meus filhos a respeito disso. Falo quando a minha mãe, eu falo pro Davi assim, filho, quando minha mãe faleceu, só era eu e minhas duas irmãs. Uma, na época, tinha 12, a outra tinha 7. Eu tinha 13 quando a minha mãe faleceu. Então eu falo pra ele assim, filho, hoje, dê graças a Deus a tudo que você tem. Tudo. Tudo que o pai e a mãe te dá é com muito suor. Nada você ganha porque caiu do céu, nada. O estudo que você tem é pago com muito suor. Hoje vocês querem algo, a gente compra com suor. Então você deve ter no mínimo gratidão. Eu ensino uma vez uma profeta, uma pregadora, não sei o nome deles, falou que a Fernanda, no tamanhinho dela, ela já sabe conversar com Deus. Ela sabe pedir as coisas para Deus. Porque eu ensino eles, eu falo, filhos, o que eu mais peço a Deus hoje, é que Deus me dê saúde para ver vocês crescerem. Amém. Porque sem isso, como que eu faço? Né? E eu falo que eu ensino que ele tem que amar muito a irmã dele, porque na falta dos pais é a irmã dele. Cito muito o exemplo dele, falo assim, você vê seu pai com a sua Dinda? Você vê eles brigarem? Vê se chutar, se machucar, falta de respeito? Não. Então, educação é tudo. E o que eu fico mais assim, quando, né, eu falo pra eles assim, eu ensino as coisas, por exemplo, Davi, não me peça nada. Fernanda, não peça nada. Vocês ficam quietinhos, não sei o quê. E aí, quando eles vão com alguém pra qualquer lugar, seja passear, seja que nem ficar na casa dos dindos e tal, eu ouvi assim, nossa, mas o Davi é muito educado. Nossa, Fernanda, uma educação. Então, assim, eles podem não praticar comigo,
Mas eu sei que fora da mim, dos meus olhos e dos olhos dele, eles cumprem o que a gente Com a gente, fala. eles já saíram com a É. gente, né, amor? É, Nós levamos as crianças pra Isso. passear e Então, uns amores mesmo. isso me deixa o coração feliz, sabe? O Davi, estudando agora, ele chegou pra mim e ele fala assim: mãe, tirei nota tal. Ai, filho, parabéns, tá vendo? É se esforçar, não sei o quê. Mãe, mas é muito fácil. Eu falo, tá vendo? Porque você estudou, filho. Então, porque, né, eu tenho que, porque tão longe, né, durante a semana tão longe da gente, mas tudo por permissão de Deus, tudo porque Deus permitiu. E assim, eu não tenho, eu falo que para agradecer a Deus é só agradecendo, orando, porque assim, o que eu tenho hoje na minha vida é tudo por Deus. Aí, então, assim, eu tento transmitir isso para os meus filhos, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. E ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, o mundo evangélico, o mundo, né? O mundo cristão, que para muitos aí é careta. Os meus filhos eu ensino que tem coisas que eu falo para eles assim, filho, na Bíblia tá escrito assim, ó, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Se coloque no lugar se você deixaria o seu filho ir. Então, se você é um exemplo, falar pra mim assim, mãe, posso ir num barzinho, por exemplo? Eu vou falar pra ele assim, filho, poder você pode. Só que as pessoas a qual vão estar lá, do convívio você? Beber, fumar, é o teu nível? Não, mãe, não é. Mas você pode ir num cinema com seus amiguinhos, ir num boliche, jogar um futebol, não tem nada demais. a vida, ele pode seguir a vida normal. Sim. Ele, com o tempo, vai perceber que algumas conexões não batem, né? Com Sim. certeza. E até eu acho que é importante, falo pro meu filho, né? Eu tenho um garotão, tenho uma garotinha aí, e eu não inibo eles a nada, assim, né? Eu vejo pela gente, eu deixo ir, deixo frequentar, e eles voltam com a gente com feedback, fala, pô, pai, foi legal, mas a conexão meio que não bateu. Sim. Incomoda, né? Incomoda. Acaba incomodando. E às vezes até um amigo que estava presente começa a frequentar a mesma coisa que o meu filho, porque fala, meu, tô aqui, mas ainda tem aquele vazio, né? Sim. E procura sentir, preencher esse vazio que é Testemunho na de casa vida, de né? Deus. Isso é. A gente tem que ensinar a Fundamental. criança mesmo no caminho, porque não tem como. Hoje em dia, o mundo aí fora tá muito cruel. Tá muito cruel. E uma coisa que eu tenho, assim, como eu vejo muito jornalismo e agora, né, sou líder da intercessão, então eu tenho buscado muito na palavra do Senhor. E eu tenho visto que a palavra do Senhor está se cumprindo de todos os lados. Se você for em Apocalipse, eu não sei nada, versículo, né? Mas se você for lá em Apocalipse, fala. É pai matando filho, é filho matando pai, tá nisso. Hoje o mundo tá cruel demais. Então, se a gente não ensinar um pouco do que a gente sabe para os filhos da gente, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa, ter uma índole boa, hoje em dia tá faltando muito a empatia, você sentir sentir o que a pessoa tá precisando. Hoje você vê uma pessoa pedir, eu falo que pedir comida. Meu, você virar as costas pra pessoa que tá pedindo comida. É você sentir a dor do outro. Porque é muito fácil você estar num patamar, num nível bom, você não ter nenhum tipo de problema. Mas a empatia tá muito. Não tem hoje mais. Tá extinto isso, né? Infelizmente. A Carinho. Cíntia mandou pra gente aqui com relação à maternidade, o que você falou. Boa tarde, pastor e pastora. Meu nome é Cíntia. Eu e meu marido tentamos durante algum tempo engravidar. Partimos até para inseminações, Sim. né? E não conseguimos. Quando pensamos em desistir, aconteceu a gravidez. Resumindo aqui, que o texto é meio longo, tá? Então, eles tentaram aqui durante um tempo, fizeram vários tratamentos, né? Pelo que eu entendi aqui, investiram bom dinheiro nos tratamentos. Quando eles pensaram em desistir, aconteceu dela engravidar, A bênção chegou. né? Então, é o que meio que a gente resumiu. É no tempo dele, né? No tempo dele. Eu tenho Não até é um não. testemunho, vou falar bem rapidamente, dentro da minha própria família, né? A minha prima. Ela ficou 10 anos casada,
ficou 10 anos tentando engravidar, descobriu que estava com problema, né? Fez aqueles testes, inclusive aquele dos espermas, e viu que não poderia engravidar. E tentou também fazer inseminação, não deu certo. E aí depois entrou para fila de adoção. Ela entrou para fila de adoção, em seguida demorou um tempo, acho que demorou cerca de uns 2, 3 anos por aí. Eles já estavam até desistindo também, aí chegou a vez deles de adotar a criança. E eles não tinham, assim, porque tem uma lista que você faz, né, falando a idade da criança, raça, essas coisas todas. Não tinha. Não tinha sexo, não tinha raça, não tinha nada. A única coisa deles. Oi. Você quer ali com o Luiz? Quer ir no colo do papai pra eu terminar? A gente já tá terminando. Vai no colo do papai um pouquinho. Aí ele põe ali, ó, pra você. Vai. Bom que a gente tá falando de criança, né? Então tá tudo certo. Maternidade é isso, gente. E aí o que que aconteceu? Eles não tinham nada. A única coisa que eles queriam que fosse até 2, 3 aninhos. E aí, de repente, surgiu aí a, o milagre deles, que seria a adoção. Se apaixonaram logo de cara pela criança, ficaram emocionados e tudo, e ninguém da família sabia de nada, porque eles esperaram sair todos os papéis, tudo direitinho, para depois contar pra gente, né? E aí, de repente, um certo dia, estou eu dormindo, essa eu vou contar, estava eu dormindo, aí eu acordei, eu já tinha a Ayla para cuidar da Ayla, e aí vi meu celular assim bombando no meu grupo da família. E o pessoal falando, 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 aí eu li tudo bonitinho, aí cheguei no quarto chorando, chorando, de soluçar. Aí ele, que foi? Falei, amor, 1000 coisas ao mesmo tempo, mas vou resumir igual eu resumi para ele, para não ficar muito estendido. No dia que que iam assinar o papel, a minha prima passou mal. Glória E a ela tinha Deus. problema de tireoide. Aí ela foi pro hospital para tomar alguma medicação, alguma coisa. Como a medicação que ela teria que tomar para tireoide não pode para gravidez, o médico Fizeram o pediu para teste. fazer o beta. Aí ela, mas não tem como eu engravidar, não tem como. Já me falaram, já fiz inseminação, contou a história dela. E ele falou, não, mas por ética eu preciso fazer esse exame primeiro, beta, para depois a gente aplicar o remédio da tireoide. Pois bem, saiu no beta um valor assim absurdo, né? E aí pediram para fazer ultrassom. Foram fazer ultrassom, em vez de uma criança, eram 2. Eita Deus. Olha, até me arrepia. É, eram gêmeos. E aí eles, óbvio, não desistiram da adoção. Então, no dia seguinte, eles foram lá, assinaram os papéis, levou a criança para casa, que foi no dia que, inclusive, eles contaram pra gente nesse grupo. Então, tinha foto já do menininho entrando na casa, no quartinho dele e tudo, e os exames que tinham os gêmeos. Oh, Glória a Então, da Deus. noite pro dia, eles viraram mãe de 3. Glória a E Deus. estão aí. O menininho, se não me engano, tá com 3, né, meu priminho? Uhum. E a pequenininha tá com 2. Fez agora recentemente olha as que gêmeas. bênção. Glória a E Deus. ficou 2 meninas e um menino. Então, é no tempo de Deus e acontece. É só, né, não perder a fé. Com Ó, tem uma que perguntinha vem. pro Mauro aqui do Kleber. Obrigado, Kleber, pela pergunta. Pastor Mauro, eu e minha esposa somos muito pressionados para ter um filho. Já fizemos os exames e o problema está comigo. Como não se sentir menos homem nessa ocasião? E como não perder a esperança e não a fé? E nem a fé. Boa pergunta, Kleber. Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte: confie em Deus, porque o diagnóstico do médico pode ser um, mas o diagnóstico de Deus é outro. Então, somente você e sua esposa sabem o que vocês estão passando neste momento. Somente confia e busque o Senhor, que Ele faz sempre o melhor para nossas vidas. Eu acho que é isso. É a busca em Deus. Porque o médico pode ter diagnosticado que você está morta, mas Deus é aquele que dá a última resposta. Amém. Amém. Não, e não pode se sentir menos homem, né? Por Não, causa disso, não. cara. Não tem que ter vergonha, Sim, né? E a esperança e a fé tem que ser a última coisa que você tem que perder na sim, vida, né? Foi o caso que a Ju falou aqui. sim. Pelo que os Existe. médicos falavam, não tinha nenhuma possibilidade. Sim, Só que ela não perdeu a esperança e persistiu. E viu 2 frutos lindos, né? sim. E os processos que nós temos que passar pela vida é os processos que Deus já sabe. E os processos de Deus, Ele nos ajuda a passar. Isso é o que mais nos ajuda, nos sustenta.
Então não é que você é menos homem ou mais homem, não. Mas é um processo na sua vida que você está passando, que você tem que passar por esse processo. Não é seu irmão ou seu vizinho. É você que tem que aprender com esse processo que você está passando. E tenho certeza que Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a vitória. Amém. Amém. Dá tempo de mais uma pergunta aqui? Deixa eu olhar aqui, vamos ver. Ó, Kleber, respondido, hein, meu? Vamos pra cima, muita oração. Foco Estamos no aí. processo, é. A Ju, pode ser, Ju? Ju, pastora Juliana, que falou Ju porque já são, né? Pastora Juliana. Parabéns pela história de vida. É. Faça um caso semelhante o ocorrido com você, mas até o momento ainda não consegui engravidar. O meu marido não tem a mesma paciência do que o pastor Mauro teve. O diálogo é o melhor remédio para essa solução? Como que é o nome? Valdecir. Valdecir. Com certeza, o diálogo entre um casal é a resposta, é tudo. Essencial, Sem né? diálogo não tem como acontecer nada. E em questão da paciência, eu falo para vocês, tenham paciência, não desista, porque o de repente do Senhor acontece. O meu demorou 1 ano e meio, quase 2 anos, mas veio a resposta. E conversem, não por conta que vocês ainda não alcançaram o mesmo objetivo ainda, mas creiam junto, conversem, se amem, porque se não tiver o diálogo e não tiver o amor, realmente você não vai aguentar, porque o baque é muito pesado. Nessa fase, como é que era E união, né? a conversa de você e do Mauro? Né? Porque creio eu que um tinha que dar força para o Sim. outro ali. Por mais que um dos dois esteja mais abalado no momento, né? Então, na época, eu acho que eu que sofri mais porque eu ficava em casa. Ele trabalhava. Então, eu tenho a minha irmã já tinha uma menina, um filho, né? O que me dava, eu vou dizer assim, vou dizer a palavra assim, conforto, vai, para poder entender. É porque a pastora tinha o Luiz. E o Luiz, quando ele Nosso veio, chaveirinho. o Luiz, quando ele nasceu, tudo, eu vou te dizer tudo, o que eu podia fazer, eu fiz. O Luiz, ele veio numa época onde nós 4, onde um ia os 3. Ah, eu vou no açougue. E os 4. Ah, vamos não Ontem nós sei aonde. revivemos isso, né? É, vamos não sei Até no colo. aonde. Vamos não sei aonde. Vai todo mundo junto. E aí, quando a primeira, eu não vou dizer a primeira, porque a primeira foi o pastor Gustavo, mas a segunda pessoa que descobriu que ela estava grávida fui eu. Então, o amor que eu tive, que eu tenho e que eu não permito que ninguém faça nada pelo Luiz, eu tenho um amor que eu falo pra ele, eu falo, eu não consigo, às vezes eu posso não conseguir demonstrar, mas eu sou uma que defende. Ganhou até um patins na época do Davi. Eu falei pra ele o que que ele queria ganhar, porque ele é uma criança muito Porque apegada com a gente. infelizmente, infelizmente não, né? O Luiz teve um vínculo com a gente de tipo um segundo pai, porque nós não tínhamos o Davi. Então ele ficava na nossa casa, ele dormia na nossa casa. E quando ele descobriu que a Ju estava grávida, a pastora Juliana estava grávida, bateu uns ciúmes. Né? Como eu acredito que aconteceu com o Ryan, quando a Ayla ficou sabendo. Porque ele vai deixar, ele pensa na cabeça que ele vai deixar de ser o queridinho da família. Porque tá vindo outro neném mais novo. A atenção vai ser pro mais novo. Sim. E aconteceu isso. Aí a gente conversando com ele, falou, não, você sempre vai ser Não, o o Davi primeiro, perguntou, tal. o Davi perguntou o que que você quer de presente. Ele era pequenininho na época, né? E eu escutei isso de uma amiga minha. Ela falou, Ju, faz que é a melhor coisa. E é verdade, eu fiz isso com o Davi também. Eu cheguei pra ele e falei, filho, o que que você quer? O Davi tá perguntando, o que que você quer ganhar? Ele fez, Ginda, eu quero um patins.
filha, fui até o armário do Fernando pra gente achar esse bendito desse patins. Só que como eu te vi no Santa Joana, é esperto, criança é esperta, não adianta, né? Ele fez assim, depois ele fez assim, Dinda, mas eu não vi o patins saindo da sua barriga. Eu falei, claro, você acha que o médico ia tirar o patins da minha barriga? É claro que não. Mas, Então, pra ele poder ver que, tipo assim, desde a barriga o Davi já amava ele. sim, isso é muito Eu fiz a mesma importante. coisa com a Fernanda, filho, a filha, a Fefe tá perguntando, o que que você quer ganhar? Mãe, eu nem lembro o que que ele pediu. Eu dei também, acho que foi skate, patins, sei lá. Nós demos também, porque o Luiz, ele conviveu com a gente, assim, uma época, que eu falava assim, eu vou no McDonald's. Não ia só eu, ele e o Luiz, ia a Débora e o Gustavo junto, É. porque a gente era, tipo assim, além mais de que cunhados, na época, né, ele não, acho que ele já era pastor, né? Já. A gente não tinha esse negócio, tipo assim, tinha responsabilidade e tal, mas a gente queria curtir. Então, o Luiz ia pra praia, eu que carregava o Luiz, era eu que carregava. As pessoas, posso pegar? Não. A Débora olhava pra mim assim, ó. Eu queria proteger, sabe? E hoje, desde quando ele cresceu, tudo, eu sempre falava assim, eu sempre falo, eu faço assim, eu vou no canto e faço assim, Débora, fulano não gosta do Luiz. Ela fica, Juliana. Eu falo, não, tá bom, não vou falar mais. Mas sabe, é porque a gente ama demais. É uma criança que cativou a gente ama demais. Eu amo muito todos agora, né? Porque agora é um leque, né? Agora é Não um... falam só, senão quando chegar em Pois casa... é, minha filha. É, Agora é padrinho de agora tudo. O João também. O João é muito carinhoso. O João é uma criança assim que, como tira sarro da gente, mas é uma criança também. Nossa, ontem nós passamos um dia assim maravilhoso, mas foi muito engraçado. E a Manu. A Manuzinha também, né? A gente, nós, eles 5, essas 5 crianças juntos, eu falo pra eles, quando nós não estivermos mais aqui, Da porque, união. né? Vocês 5, vocês têm que fazer a diferença. sim. Amém. Vocês têm que Tanto continuar. na vida, como na família, como no ministério, né? Sim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente tá aqui como pastor, mas a gente não sabe. E os frutos estão aí. Eles têm que continuar a nossa caminhada, né? Eles têm que continuar o ministério. Como o pastor Gustavo também sempre falou para eles e fala, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eles estão se preparando. O Luiz está fazendo o curso também de teologia. O Davi ainda não, porque tá pequeno ainda. O João e a Manu não. E nem a Fernanda. Mas o Luiz, que tá mais avançado, ele tem se dedicado. Ele tem lido a palavra. Ele tem feito os cursos, né? O E importante é que nós estamos criando Então, eles ele vai tudo ser na o casa do líder. Senhor. Isso que é o mais Amém. importante. Ele vai ser o líder dessa juventude aí. Já é, na verdade. E só um adendo à parte da maternidade ainda, né? Porque isso também fez parte do nosso. Eu acho que assim, quando tem um filho, depois vem outro, o amor multiplica. Sim. Mesmo no meu caso, que, né, eu tenho ela e tenho um enteado mais velho, mas a gente sempre quis mostrar, até mesmo para ele, o Sim. quanto ele é especial, o quanto ele é importante e vai continuar Sim. permanecendo. Tanto é quando a minha gravidez, a gente viu que já estava tudo bem, né? A gente esperou um tempinho para contar para ele, acho que com uns 3 meses, 2 meses. Um pouquinho, né? Uns 2 meses, eu acho. E aí a gente fez uma surpresa para ele também, fez uma carta, como se tivesse sido ela que tivesse escrito da barriga, falando, como se fosse ela falando, né? E uma caixinha também, com um macaquinho, com aquela coisa toda, bem bonitinho. E ele ficou super emocionado e ele leu a carta. Aí quando ele estava no meio da carta, ele, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei, vou ter um irmãzinho, um irmãozinho. E eu acho que isso é muito importante, né? Com certeza. Deixarem eles fazerem parte disso e saber que o amor não fica para um só, esse amor se multiplica, é um amor incondicional assim que passa para outro, né? E Exatamente. inclusive até vocês que têm não é nem filhos, são sobrinhos, mas esse amor multiplica, né? E aí é uma família. Não, tem É umas muito lindo. mas tem uma disputa, né? O que a gente escuta aqui é assim, eu sou a filhada original e você é o Tabajara, né? Porque tem, a gente assim, a gente, né, por tudo que a gente já passou na vida, a gente aprende. Então, a gente acaba amando quem ama a gente. Sim. Sim. Porque a gente jogar amor, dar pérola aos porcos, não vale mais a pena.
A gente tem que amar quem ama a gente, independente de classe social, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco. A gente tem que amar, indiferente de qualquer coisa. Sim. Eu aprendi em toda essa caminhada minha, desde quando eu me converti, que eu tenho que amar, independente do que a pessoa pode me trazer. Se ela vai me recompensar. Sim, não pensa Mas no a dia de amanhã. recompensa eu não espero da pessoa a qual eu estou amando e estou estendendo a minha mão. Eu creio que a minha recompensa, e eu tenho certeza porque eu já provei disso, é de Deus. Jesus vem e traz tudo o que você precisa. E muitas das vezes Amém. as pessoas não sabem, né? E a pessoa acha que tá fazendo mal pra você, mas o plantar é opcional. Olha, Mas para a vocês colheita, aí que quer fazer alguma pergunta, tanto para o pastor Mauro quanto para a pastora Juliana, eles vão deixar agora as redes sociais deles aí. Vocês podem chamar eles no direct, enche o saco deles mesmo, viu? Pergunta Estamos bastante. aí, estamos aí. Pode vir na igreja eu? aí também. Pode ficar à vontade, Ju, para divulgar as redes sociais, por favor. o Instagram, né? O Instagram meu e do pastor, o dele é Pastor Mauro Lima, o meu é Pastora Juliana Lima. E nós temos o Instagram da igreja também, que é Alianca da Fé e do Amor, .jundiaí, e tem Alianca da Fé e do Amor, .tatuapé, né? O YouTube também, nós temos o YouTube, o canal no YouTube, que é a Igreja Aliança da Fé e do Amor. Os cultos nós temos, como nós temos duas igrejas, nós temos no Tatuapé e em Jundiaí. No Tatuapé, os cultos de quinta-feira é na Doutora Helio Mota, número 50, né? É de quinta às 20 horas e de sábado às 19 horas. De quinta é na Doutora Helio Mota, número 50, e no sábado fica na Rua Gaspar Lemos, número 480, Vila Nova, Manchester. Isso. E fala de Jundiaí. E Jundiaí, que é a nossa sede hoje, né? Fica na Avenida Doutor Odil Campos de Sales, 47, Jardim São Bento, Vianello. Os cultos lá são de domingo às 19 e de quarta às 20 horas, né? Culto de quarta da Palavra de Deus e culto de domingo da família. Então, eu quero agradecer vocês por ter aceito o convite. Obrigado por compartilhar essa história linda Nós que agradecemos. de vocês. E deixa um feedback para quem está assistindo a gente, que viveu ou está vivenciando o momento que vocês passaram. Deixa uma mensagem positiva aí para quem está assistindo a gente. Bom, a minha palavra é não desistir nunca, persistir sempre. Porque realmente as dificuldades vão vir, isso é normal, mas não desista. Creia sempre, porque Jesus faz o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar para vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que persista. E a palavra é confiança. A confiança tem que estar acima do medo e acima da perspectiva. A confiança que você tem que ter é em Deus e, claro, confiar no seu marido, na sua esposa e confiar. Confiança, perseverança, que é o sinal que você vai muito além e prossiga, porque o alvo é Jesus Cristo. Estamos aí, para o que vocês precisarem. Tem o telefone, as nossas redes sociais, a nossa igreja. E o que vocês precisarem, estaremos disponíveis para atender. Amém. Gente, foi muito bacana esse papo. Nossa, falar sobre maternidade, nós que somos mães, né? É um papo tão gostoso e ouvir esses testemunhos. Então, eu também deixo aqui a palavra, então, para nunca desistir do seu sonho. Se seu sonho é ser mãe, você vai realizar esse sonho de alguma forma, esse sonho vai chegar. E, nossa, sensacional, né, amor? Muito obrigado a todos. Curte, compartilha. Chama eles no direct, enche de mensagem que eles adoram. De madrugada, então, melhor ainda. Tá? Pode encher de mensagem. Estamos E aí. muita fé, muita oração. É isso, muito obrigada por Eu vocês que terem agradeço. vindo. Foi muito bom. Prazer é nosso. Amém. Obrigada a Obrigado. vocês.